Ok, vestibulando, estamos aqui mais uma noite com vocês, ao vivo, aqui na telinha da TV União, todos os domingos, a partir das 21 horas, estamos aqui com vocês nos aulões do professor Luiz Carlos. Não só eu, professor Luiz Carlos, mas alguns dos melhores professores aqui da cidade do Natal, Rio Grande do Norte, que passa aí, transmite conhecimento para vocês. Lembrando que essa aula passa na TV a cabo aqui em Natal, TV União, canal 26, quem tem HD é canal 800, mas também no interior do estado ela é TV aberta, mas você pode acompanhar também pela internet, vai aparecer aí o site da TV União, você acompanha essa aula ao vivo pela internet. Ah, professor Luiz Carlos, perdi as aulas anteriores de outros anos e também eu queria mais algumas aulas extras. Acesse nosso blog, o blog do professor Luiz Carlos Noronha, está aí na telinha, tá certo? Nós temos mais de 1.800.000 acessos, né? Eu até agradeço aí primeiro a Deus, né, pelo trabalho e também, né, a confiança aí dos alunos dos nossos aulões. Você tem lá todas as disciplinas, você vai fazer o Enem, aulas particulares, está fazendo o ensino médio, né, ou vai fazer um concurso, tem todas as disciplinas lá, português, redação, matemática, geografia, todas as disciplinas no nosso blog do professor Luiz Carlos Noronha, ok? A aula de hoje será de química comigo, você sempre me vê aqui em química ou física. Hoje teremos química, veremos a parte de, primeiro, diluição de soluções, depois mistura de soluções. E vamos para a telinha falar um pouco do que vem a ser diluição de solução e em seguida, iremos para o exercício. Acompanhe aí na telinha. Aí, vamos supor que você tem aí uma solução, tá? Por exemplo, colocou um soluto, por exemplo, açúcar, tá? Dentro da água, a água é o solvente, então você vai passar a ter aqui uma solução. Aí se você pegar, você tem essa solução de água com açúcar, se você colocar mais água dentro, ela vai ficando mais fraquinha, ou seja, ela vai ficar sendo mais diluída, tá certo? Então, diluir uma solução, que é a nossa primeira parte da aula de hoje, é acrescentar solvente a uma solução. Então, vai para cá, para cá, para cá. Se você tem na sua casa, por exemplo, um pouco de sabão dentro d'água e você quiser diluir mais, deixar essa concentração dessa solução de sabão dentro d'água mais diluída, você acrescenta mais água e aí ela fica mais diluída. Então, diluir uma solução significa acrescentar solvente. No caso, se for água com açúcar, uma garapa, se você botar mais água dentro, ela vai diluir mais ainda, ok? E ao contrário, se você pegar água com sal, por exemplo, sal dissolvido dentro d'água, como eu tenho água e sal, eu tenho duas substâncias, aí eu tenho uma mistura homogênea, porque eu botei pouquinho de sal dentro d'água, eu não sei onde está o sal dentro da água, mas você botar esse copo com água e sal no sol quente, a água vai evaporar e essa solução aí está retirando o solvente, então nesse caso eu vou ter aí o contrário, eu não vou estar diluindo a solução, eu vou estar concentrando, tá? Ela vai ficar mais concentrada porque saiu o solvente, ok? E nós vamos estudar hoje a parte de diluição, ou seja, você tem um copo com água e açúcar, pouco açúcar que dissolve, formando assim uma mistura homogênea, então se é uma mistura homogênea é solução, e você coloca mais água dentro desse copo. Então a solução vai ficar menos concentrada, ou seja, você ter colocado mais solvente, mais água dentro desse copo com açúcar, você diluiu essa solução. E é isso que nós vamos ver agora os cálculos, ok? Lembrando que numa diluição você acrescenta água, então o açúcar não mudou, ou seja, a massa do açúcar permanece a mesma. E tem aquela famosa formulazinha, exatamente porque numa diluição, que é acrescentar solvente numa solução, a massa do soluto, ou seja, da açúcar, não altera, porque você nem botou, nem retirou o açúcar, só botou água, tá certo? Então a massa do soluto permanece a mesma. Se a massa do soluto permanece a mesma, nós vamos exatamente fazer uma primeira questãozinha aí, e em seguida vamos ver a parte de cálculo de diluição de solução. Acompanhe aí na telinha a primeira questão. Na diluição de uma solução, podemos afirmar que, repetindo, na diluição de uma solução, podemos afirmar que, diluir é acrescentar solvente, é colocar água, é colocar solvente, mais líquido lá na solução, ok? Então nós vimos que a massa do solvente permanece constante, falso. Se eu estou colocando mais água, vai aumentar o volume, vai aumentar a massa de água.
Letra B, a massa do soluto permanece o mesmo? Isso, porque se você diluiu, você só fez acrescentar solvente. Então o açúcar, ou seja, o soluto não altera, a massa do soluto permanece constante. Vai para cá, para cá, para cá, ok? Então se você tem uma solução e colocou água dentro, ela vai aumentar o seu volume, mas a massa do açúcar que estava lá dentro não é alterada. Então numa diluição, a massa do soluto permanece constante. E vamos ver agora a parte de cálculo, como é que é cobrado esses cálculos. Acompanha aí na telinha, tá? Você tem aqui uma solução de água mais açúcar, por exemplo, tá? Só para ficar mais simples, onde a água é o solvente e o açúcar aí que é dissolvido é o soluto. Aí você vem nessa solução e coloca mais água. Na hora que você coloca mais água, você está então diluindo a solução. Então o volume aumenta. Em vez de ficar desse tantinho aqui, ele aumenta porque eu coloquei mais água. Quando eu coloquei mais água, o que permanece igual aqui nessa solução antes da diluição e depois de eu ter colocado mais água, o que permanece igual é a massa do açúcar. Então o M1 permanece o mesmo. Se o M1 permanece o mesmo, nós vimos que na solução inicial, massa, concentração comum é massa vezes velocidade, né? Massa sobre volume. Então a massa é concentração vezes volume. Então na solução inicial, a concentração inicial vezes o volume inicial vai ser igual à concentração final, ou seja, da diluída, vezes o volume da diluída. Então foi isso que vocês viram em sala de aula, exatamente porque a massa é concentração comum vezes volume. Como na solução inicial que eu tinha pouca água com açúcar e na solução final que eu coloquei mais água, diluindo ela, como a massa permanece a mesma, então massa é C vezes V. Então concentração inicial vezes volume inicial é concentração final vezes volume final. Lembrando também, só apagando aí rapidamente, vestibulando, que a mesma coisa ocorre para a molaridade, ou a quantidade de matéria do soluto, da solução inicial vezes o volume da solução inicial, ou seja, se eu tenho água e açúcar no início e depois eu coloco mais água no final e eu tenho uma solução diluída, porque acrescentei água, mas aí a molaridade final vezes volume final vai ser igual a molaridade inicial vezes volume inicial, ou simplesmente a quantidade de matéria do soluto vezes o volume inicial vai ser igual a quantidade de matéria, quantidade de matéria do soluto vezes o final vezes o volume final. Então, no início eu tenho uma solução, água e açúcar. No final eu coloquei mais água, então eu diluí, então o volume final muda, ok? Aí ó, para cá, para cá, para cá. Professor Luiz Carlos, então o senhor explicou aí as duas fórmulas, né, que são as que caem mais no vestibular. Olha aí na telinha. Então eu tenho uma solução inicial de açúcar, ela tem uma certa concentração e um certo volume. Eu adiciono água, muda a concentração e muda o volume. Essa é a primeira fórmula de diluição. A mesma coisa ocorre para a quantidade de matéria ou para a molaridade. A molaridade inicial vezes o volume inicial, ou seja, se eu tenho um copo com água e açúcar e depois coloco mais água, então eu vou ter agora uma solução final, que eu coloquei mais água dentro. Mas a fórmula diz que a molaridade da solução final vezes o volume final é igual à molaridade inicial vezes o volume inicial. Então essas são as duas fórmulas mais cobradas aí na parte de diluição, e lembrando que elas são iguais exatamente porque a massa do soluto antes é igual à massa do soluto depois. Como eu disse, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Se eu tenho água com açúcar, tá? Eu tenho uma solução e coloco mais água, eu vou diluir essa solução, vou ter agora uma solução final, mas a massa do açúcar não muda, a massa do soluto permanece a mesma. Vamos ver como é que cai essa parte de cálculo aí. Acompanha aí na questãozinha. Qual deve ser o volume de água adicionado a 50 centímetros cúbicos de solução de hidróxido de sódio, cuja concentração é igual a 60 gramas por litro, para que seja obtida uma solução de 5 gramas por litro? Então vamos repetir. Qual deve ser o volume de água adicionado a 50 centímetros cúbicos de solução de hidróxido de sódio, NaOH, cuja concentração é 60, para que se obtenha uma solução de 5. Então, vai para cá, para cá, para cá. Ele quer partir de uma solução de 60 para ir para uma solução de 5. Então, olha aí na telinha. No início, eu tenho
água, no caso é hidróxido de sódio com água, NaOH, tá certo? E ele está a 60 gramas por litro, tá? E tem 50 centímetros cúbicos. Aí ele quer adicionar a água, ora, na hora que eu adiciono mais água, essa solução aqui que era inicial, ela vai passar, na hora que eu coloco água, ela muda e vai passar a ser uma solução final. Tira o símbolo da união aí, bem rápido, Wilson. Aí ela passa na solução inicial para a solução final, porque eu acrescentei mais água. Quando eu acrescento mais água, ela vai lá para cima, tá? E ela baixou de 50, no caso, para 5, não foi que ele disse no problema? Cadê? Deixa eu voltar aqui o problema. Para 5, né? Para 5, passou de 60 para 5. Vai para cá, para cá, para cá, vem comigo, isso. Se passou de 60 para 5, o que é que vai acontecer? Eu sei que ia diminuir mesmo, porque se eu acrescentei água, ela era 60, ela vai ficar sempre menor, sempre a solução diluída tem concentração menor. Lógico, se eu coloquei mais água, ela vai ficando mais fraca. Então ele passou de 60 para 5. Como é que eu resolvo isso, passando de 60 para 5? Acompanha aí na telinha, de 60 para 5. Eu vou apagar aí e vou aplicar a fórmula. Qual é a fórmula? Concentração inicial vezes volume inicial, igual a concentração final vezes volume final. Aquela formulazinha de diluição, ok? Quanto é a concentração inicial? 60. Quanto é o volume inicial? 50 centímetros cúbicos. Quanto é a concentração final? Ele deu 5. Quem vai ser o volume final? Aí aqui, quando eu fizer as contas, tá? Vai dar volume final igual a 600 ml, tá? Agora, cuidado, ou 600 centímetros cúbicos, que ml, centímetro cúbico é a mesma coisa. Agora, cuidado que eu tinha lá na opção, ó, deixa eu apagar aí, lá na opção eu tinha 600, ó, mas ele não pediu o volume final. O que eu fiz ali foi achar o volume final. Ele pediu o volume de água que tem que adicionar. Então, eu já tinha 50. Se eu tenho que ter 600, o volume final, então se eu tinha 50 e no final tem que ser 600, então o volume adicional vai ser 600 menos 50. Vai dar exatamente 50 centímetros cúbicos ou 0,05 litros. Tá? Eu vou ter aí como opção aproximadamente aí, com certeza a letra C, tá certo? Então vamos fazer esse cálculo bem direitinho. Eu vou apagar tudo, vou reler a questão e vamos resolver devagarinho de novo essa questão. Vamos lá. Qual deve ser o volume de água? Então ele pediu o volume de água adicionado, não é o volume final da solução. A 50 centímetros cúbicos de solução de hidróxido de sódio, cuja concentração é igual a 60, para que seja obtida uma solução de 5. Então ele quer passar de 60 gramas por litro para uma solução de 5. Como diminuiu, eu sei que isso só ocorre quando ela diminuiu, ela está menos concentrada, então ocorreu uma diluição. O que foi que nós aprendemos? Lembra, ó, a solução, concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes volume final. Essa aí é a fórmulazinha de diluição de soluções, tá certo? Quando eu pego uma solução e acrescento água, então essa é a solução. A concentração inicial ele deu 60. O volume inicial ele deu 50 ou 0,05 litros, é só dividir por 1000 que vai para litro. O volume final, a concentração final ele quer 5 gramas por litro. Qual vai ser o volume final? Aí faz as contas, 60 vezes 0,5 dá 3, o volume final vai estar 3 dividido por 5, vai dar 0,6 litros, ou 600 ml. Só que ele pediu o volume adicionado. Ora, pessoal, se eu tinha 50 e tenho que chegar em 600, então eu tenho que adicionar quanto? 600 menos 50, porque eu já tinha 50, então para chegar em 600 vai ser 600 menos 50 reais, é aquela história, você deve 600, mas já tem 50, então falta quanto? Adicionar quanto? 600 menos 50, 550. Então, ó, o volume 600 ml ou 600 centímetros cúbicos é a mesma coisa, o volume de água adicionado, deixa eu só apagar aqui, o volume de água adicionado tem que ser quanto? 600 menos 50. Se ele tivesse pedido só o volume final, seria 0,6 ou 600 ml. Como ele pediu o volume adicionado, ora, se eu tenho que chegar em 600 e já tenho 50, então o volume adicionado vai ser
550 centímetros cúbicos ou simplesmente 0,55 litros. Ok, vestibulando? Olha para cá, para cá, para cá. Então, fizemos duas questões de diluição. Então, repetindo, diluição é quando eu tenho água com açúcar, por exemplo, num copo e coloco mais água dentro. Então, essa solução muda a sua concentração, vai diminuir, porque ela vai ficar mais diluída. Então, toda vez que ocorre uma diluição, que eu acrescento solvente, a concentração final vai ser menor. Nesse exemplo aí, era 600 gramas por litro, ou seja, 1 litro tinha 600 gramas. Como eu botei água, ela passou para 5 gramas só. Então, na diluição, sempre a concentração diminui, ok? Vamos a um pequeno intervalo aí da Look Gráfica, agradecendo aí o apoio aí de Pedro Fausto. Aí, a Look Gráfica fica ali na Rio Branco, ali na Avenida Rio Branco, ali por trás do Colégio Salesiano, naquela descida para a Ribeira, né? Então, tudo aqui tem seus custos aqui na TV União. A gente agradece também o apoio aqui de Vilma, de Manel Ramalho aqui, né? Vilma Vanderlei. Mas tem seus custos e aqui nós vamos ao intervalo e agradecemos o apoio aí cultural aí do empresário aí da Look Gráfica, do Pedro Fausto. Então, vamos ao intervalinho e na volta nós estaremos aqui comigo, o professor Luiz Carlos, onde nós não vamos mais ver diluição de soluções, e sim mistura de soluções. Vamos pegar agora duas soluções de água e açúcar, por exemplo, e misturar. Diferente do primeiro bloco da água, diferente do primeiro bloco aqui da aula, que eu só tinha uma solução de água e açúcar e botava mais água, diluindo ela. Agora nós vamos pegar duas soluções, água com açúcar, por exemplo, e vamos misturar as duas num recipiente maior. Mistura de soluções é o assunto após o intervalo.